Comprei porque estava de promoção. Comprei porque era tão lindo. Comprei porque era do meu tamanho certinho. E assim vai embora todo o nosso dinheiro, porque tudo à nossa volta gera um gatilho para o consumo. O dinheiro é um facilitador, ele nos ajuda a chegar aonde queremos. Gastando com escolhas conscientes, você salva dinheiro e tempo para realizar os seus sonhos. Essa lista pode ser o primeiro passo para te ajudar a alcançar a independência financeira, sem nenhuma dívida em cartões, ou para fazer aquela viagem que você tanto quer. 1. Perfumes. Durante os 2 últimos destrales, eu já me desfiz de 2 perfumes, e ainda assim mantive todos esses. Perfume dura muitos meses, principalmente por causa da pandemia. Sem contar que perfume é uma coisa que torna o nosso cheiro característico. Quando você é aquela pessoa que usa 10 tipos de perfume, você não tem um cheiro característico. Não que isso seja um real problema, mas também é uma consequência. Cheiro é uma das coisas que a gente associa primeiro às pessoas. Escolha alguns cheiros, mas não tantos. 2. Produtos de cabelo. Já fui de manter caixas com produtos de cabelo, porque queria ter opção e variedade. Cada um apresenta uma característica diferente, um cheiro diferente. Então queria ter opções para escolher. Só que eu percebi que perder tanto tempo com esse tipo de escolha não nos faz crescer de fato, a não ser que você realmente trabalhe com isso. Simplificando essas decisões básicas do dia a dia, abrimos nossa mente para enxergar além. Hoje mantenho basicamente um item de cada coisa e quando acaba eu renovo. 3. Livros físicos. Eu mantinha prateleiras e mais prateleiras com livros físicos, revistas em quadrinho, HQ, mangás, cadernos, diários. Tinha muito papel, que sempre acumulava muita poeira, e eu quase nunca usava realmente aquilo. Acabava mantendo mesmo por apego emocional. Não tinha coragem de me desfazer. Mas depois do minimalismo, eu abri mão de quase tudo, inclusive itens de valor sentimental, porque realmente não quero ser dominada pelas coisas que tenho. Está muito alienada, né? Dominada. Porque no fundo, parecia que eu só guardava aqueles itens tão característicos para reafirmar minha personalidade. Não tem muito valor agregado. Além do Kindle, que é uma mídia digital, você também tem os audiolivros. Aqui mesmo no YouTube tem vários audiolivros de graça que você consegue ouvir. O livro inteiro você não precisa comprar. Esse conteúdo é maravilhoso. Então eu vou dar essa pausa nos livros físicos. Eu já me desfiz da maioria, eu mantive realmente só aqueles preferidos e eu acho que tá tudo bem você manter. 4. Sutiãs. Pra ser bem sincera, já tem uns 4 anos que eu não uso sutiã, mas eu achei que esse era um item fundamental para essa lista. Porque quando eu ainda usava, eu não podia ver nenhuma promoção nessas lojas de fast fashion que eu já queria comprar. Só que tem um pequeno detalhe, eu nunca gostei de sutiã. E só agora eu vim me dar conta da quantidade de dinheiro que eu gastei com isso, sendo que era algo que eu nem gostava de usar. E mesmo que de forma inconsciente, isso acabou sendo dinheiro jogado no lixo, porque muitos eu nem usava e depois eu acabei doando todos. Se você é mulher, você sabe que sutiã não é uma coisa muito confortável de usar. Aos poucos eu fui substituindo por tops. É um processo, mas eu te dou todo o apoio para que você comece, porque com certeza é algo libertador. E você vai economizar muito dinheiro sem comprar nenhum sutiã. 5. Maquiagens. Apesar de nunca ter sido compulsiva nessa área, eu adorava ir no centro da cidade com as minhas amigas para ver as maquiagens de promoção e a gente sempre voltava com alguma coisa. Até o último destrale eu tinha 3 bases diferentes. Sempre temos vários itens repetidos que atendem às mesmas funções. Então, além de manter poucos itens, eu decidi que isso é uma coisa que eu não quero gastar dinheiro esse ano. 6. Absorventes. Além da parte da economia, ainda tem a parte ambiental. Durante sua vida, uma mulher pode acumular cerca de 200 quilos de lixo somente em absorventes descartáveis. 90% desse material é plástico e demora mais de 400 anos para se decompor. Uma mulher, durante toda a sua vida, deixa esse impacto no meio ambiente. E é claro que isso não é por culpa nossa, tem várias questões envolvidas nisso, mas que bom que hoje as coisas estão mudando e hoje nós temos opções. E calcinhas absorventes, no momento, estão sendo a minha opção. Mas além das calcinhas, existem vários outros métodos de coisas reutilizáveis. Isso é um gasto pontual que se faz em tecnologia e qualidade, que vai evitar gastos mensais futuros. 7. Brincos.
Categorizei como brincos, mas aqui entram joias no geral. Anéis, cordões e acessórios. Primeiro que nunca é fácil organizar esses itens porque eles sempre ficam todos embolados. Segundo, porque normalmente a gente costuma dar prioridade à quantidade e não qualidade, o que torna essas peças perecíveis e logo ficam feias. Então eu fiz uma limpa e mantive só as joias de maior qualidade e as que eu uso sempre. 8. Calçados. Comentei no vídeo do desafio do Destrale que eu mantinha aproximadamente 25 pares de calçados. Eu queria ter opções de cores e modelos para conseguir combinar com as minhas roupas. Tinha uma marca específica de calçados que eu entrava no site exclusivamente para aproveitar as promoções. Foi uma grande virada de chave na minha vida conseguir enxergar que não é nisso que mora realmente a felicidade. Nossa vida aqui é muito passageira e os nossos calçados ficam. Hoje mantenho um tênis, uma sandália, um sapato e uma Havaianas. 9. Esmaltes. Unha era sempre algo que eu me preocupava um pouco. E mesmo a preocupação sendo mínima, eu mantinha uma caixa com mais de 20 itens. Dessa vez, não foi o minimalismo que me fez reduzir, e sim a faculdade de gastronomia que eu fazia na época. A unha tinha que ser super curta e sem esmalte. Eu acabei me acostumando e levando para a vida por ser mais prático. E agora isso é algo que eu não perco tempo e nem gasto dinheiro. 10. Cotonetes. A gente tem a ilusão de que os cotonetes limpam o nosso ouvido, quando na verdade estudos já mostraram que eles empurram a cera do nosso ouvido para dentro. Isso pode causar vários problemas, além de não limpar de fato. Eu confesso que eu era viciada em limpar o ouvido com cotonete todo dia, mas depois de saber o mal que faz, agora eu limpo só no banho mesmo. O nosso ouvido ele tem formato de espiral e naturalmente empurra a cera para fora. A gente só precisa remover sem empurrar. O objetivo dessa lista é fazer com que você tenha ideias do que você pode cortar do seu orçamento esse ano. E uma dica extra que eu tenho para te dar é sobre as assinaturas de streaming. Hoje está tão fácil a gente ter acesso a streaming que a gente acaba assinando vários. Se você realmente tem uma demanda para isso, tudo bem, mas dá uma olhada que às vezes você consegue economizar dinheiro porque você não está nem assistindo na verdade.